Tertúlia. Bom dia a todos, estamos iniciando mais uma tertúlia. Hoje é dia 25 de fevereiro de 2014, terça-feira. O número do verbete é 2944, constituído de 5 páginas, contém 48 logias e 8 máximos. O verbete é mudança holopensênica, da especialidade ressexologia, que vai ser aqui defendido pela veterana Kátia Aracaki. Esse qual é o número, Kátia, do seu verbete? Nem sabe mais, já escreveu bastante, já é habituê aqui no tertuliário. A professora Kátia Aracaki, ela é psicóloga, especialista em psicoterapia breve, integrada, mestre em gerontologia. Ela é natural do Rio de Janeiro, voluntária da Conscienciologia desde 1995, docente em Conscienciologia desde 1996, autora do livro Viagens Internacionais, o Nomadismo da Conscienciologia, tenepsista desde fevereiro de 2008, Epicom desde novembro de 2011. A definologia. A mudança holopensênica é a condição de a consciência, homem ou mulher, acessar novas atmosferas pensênicas ou ambientes intrafísicos em função de reciclagens existenciais e intraconscienciais, favorecendo a evolutividade. Na pensenologia nós destacamos mudança holopensênica, os grafopensenes, a grafopensenidade, os ortopensenes, a ortopensenidade, o acesso a holopensenes homeostáticos a partir da autopensenidade sadia, retroalimentando mudanças holopensênicas. Na fatologia, saturação das automimeses, a qualificação consciencial, o antibagulhismo energético, o retorno interassistencial ao passadão, a otimização dos retroambientes. Na parafatologia, as paracomunidades, as vivências parapsíquicas marcantes, a leitura energética dos ambientes e a prática da TENEPS. Destacamos também a divisão argumentologia. Nós temos aqui uma tabela com 43 cotejos hipotéticos entre retro-holopensenes e neo-holopensenes da Consim renovada. Vale a pena então conferir esses 43 cotejos aqui da tabela. Na acabativa, na remissiologia, nós destacamos os seguintes verbetes: automutação, descarte dos resquícios, desopressão holopensênica, dissecção holopensênica e reciclogenia. A frase enfática: a análise da mudança holopensênica pode ser indicador reciclométrico para a consciência aferir os progressos evolutivos já conquistados até o momento e ainda planejar aqueles vindouros. Questionologia. Você, leitor ou leitora, já realizou mudanças holopensênicas na vida humana atual? Quais foram os resultados evolutivos? A bibliografia, temos uma referência, e a mega-análise elaborada pelo professor João Paulo, nós temos os seguintes tópicos: troca, afinização, renovação, modificação, automutação, neoambiente, neoconexão, extraconsciencialidade, intraconsciencialidade, reciclopensenidade, autopensenidade, pensenosfera, atmosfera, neo-holopensene, neopensenofilia, reciclogenia, ressexologia, evoluciologia, adaptaciologia e holopensenologia. Bom, nós já temos aqui uma série de questões dos teletertulianos, mas antes de entrarmos aqui nessas questões, Kátia, você poderia falar por que você escreveu esse verbete? O que lhe motivou? Lógico, um dos fatores que me motivou a desenvolver esse verbete foi a mudança para Cognópolis e os resultados que eu vi em termos de qualidade de vida, né, para mim. Então, isso foi bem marcante. Eu já estou aqui desde 2001, então são muitos anos, né? E é inevitável você comparar o modo como vivia anteriormente e o novo modo de vida aqui na Cognópolis. Perfeito. Então, vamos lá. Primeira questão. Na fatologia, página 25,
Primeira linha. O que leva à saturação das automimeses da consim gostosamente assentada na pasmaceira existencial? Normalmente algum esbregue que a pessoa leva, né, algum impacto muito grande, algum trauma, e que faz ela parar para pensar e rever o modo de levar a vida. Então, acho que quando a pessoa está muito acomodada e ela está satisfeita com aquele subnível, penso que essa geralmente é a forma que ocorre. Ela continua a pergunta fazendo a seguinte questão. Qual é no caso, qual é o turning point? O turning point é quando a pessoa resolve abrir mão, né, de algumas condições que não vale mais a pena e abraçar novas posturas, um novo modo de viver, de abordar a realidade, a vida e tudo mais. Patologia também, na penúltima linha. Como realizar em alto nível a otimização dos retroambientes e também a melhora do saldo da ficha evolutiva pessoal, a FEP? Esses dois itens, eles têm relação com o item anterior, que é o retorno interassistencial ao passadão. Então, a pessoa frequentou durante um bom tempo determinado holopensene. Depois, ela sai daquele holopensene, às vezes, se qualifica, e ela vai ter melhores condições de retornar e poder qualificar aquele ambiente. Então, isso daí é o famoso voltar à cena do crime, não é verdade? Então, a pessoa vai lá consertar o que deixou para trás, e é um pouco a proposta da pré-intermissiologia, né? Que é justamente a pessoa que tiver condições se tornar um líder interassistencial e voltar para resgatar quem ficou para trás, né? Na baratrosfera. Perfeito. A parafatologia, página 26, segunda linha. Como melhorar nosso contato com as centrais extrafísicas, auxiliando nas nossas ações assistenciais? Ampliar a interassistencialidade. Não tem outra forma, porque as centrais elas são um reforço para o assistente e que ele já faz assistência em alto nível. Então, para a pessoa, de fato, ter uma necessidade, né, de ter um respaldo de central extrafísica, ela precisa ter um trabalho assistencial também de vulto maior. Agora, na estrangeirismologia, página 25, você pode explicar a superação do Zeitgeist? Zeitgeist é o espírito do tempo, né? Como que as coisas funcionam numa determinada época histórica, tudo mais. Essa superação, eu penso que uma das formas seria através do parapsiquismo, de experiências extrafísicas mais avançadas, quando a pessoa ela vai chegar à conclusão que a vida humana ela é muito efêmera, ela é muito superficial, os valores ainda são muito intrafisicalizados, e a partir do momento que se conhece coisas novas, mais avançadas, eu acho que é possível fazer essa superação. Pensenologia, página 25, terceira linha, de baixo para cima. Poderia falar sobre o acesso a holopensenes homeostáticos a partir da autopensenidade sadia, retroalimentando mudanças holopensênicas? Essa condição de acessar um holopensene mais equilibrado está diretamente relacionado à qualidade pensênica, né, da consciência. Então, quanto melhor for essa autopensenidade, mais gabarito a consciência vai ter de acessar holos pensenes também mais avançados. Isso daí a gente vê pelas questões das comunex evoluídas, não é verdade? Então, não é qualquer pessoa que consegue acessar devido ao nível de sutileza, de evolução ali, daquele padrão pensênico, tá certo? E o que acontece é que quanto mais a pessoa qualifica a autopensenidade, mais ela vai acessando esses holopensenes mais equilibrados e, consequentemente, ela vai conseguindo promover mudanças holopensênicas, num primeiro momento pessoais e depois grupais e coletivas. Patologia, página 25, segunda linha. Como efetuar o burilamento da intencionalidade? A pessoa tem que aumentar o nível da autocrítica, ela tem que ter uma, digamos assim, fazer uma autopesquisa diária, contínua,
da questão das ações, do nível de ética, de cosmoética, receber feedback das pessoas, observar muito o resultado dos empreendimentos, das ações, e com isso ela vai conseguindo, aos poucos, se aproximar mais do real nível de intenção que ela possui. Isso daí ajuda muito também se a pessoa pode conviver com alguém que tenha, digamos assim, uma intencionalidade mais burilada, já mais sofisticada, e esse convívio ele acaba, inevitavelmente, permitindo que a pessoa ela faça autoanálises mais profundas a respeito da própria intencionalidade. Então, por exemplo, o caso o contato com o amparador, né, um amparador de função. Isso daí, a partir dos toques que os amparadores nos dão, a pessoa ela começa a verificar ali onde foram os deslizes em termos de intencionalidade. Agora, convergente com o seu Holopensene internacional, nós temos uma questão da Alemanha, vindo da Alemanha. Friedrichsdorf, não sei se você conhece lá na Alemanha, a cidade. Tabelologia, na página 27. Poderia explanar e expandir os cotejos citados? Ela que pediu. Talvez alguns, né, que você considere. Então, essa comparação aqui seria o seguinte, né? Na coluna da esquerda, nós temos a questão de um retro-holopensene, um holopensene mais antigo, do passado, e na coluna da direita, um neo-holopensene, um holopensene mais vanguardista, mais avançado, mais evolutivo, mais cosmoético, digamos assim. Então, aqui, cada item, nem todos seguiram o mesmo critério, né? Mas posso comentar algum deles. Então, por exemplo, o número 3, baile, a fantasia e dinâmica da consim-cobaia, né? Isso eu conheço pessoas que já frequentaram muitos bailes à fantasia e que depois elas passaram a fazer muita consim-cobaia, tudo mais, ou seja, elas passaram de uma condição mais do acobertamento, do verniz social, né, das, digamos assim, atividades sociosas, para a condição da glasnost, da transparência, da autoanálise. Então, isso daí é uma mudança grande em termos do modo de funcionamento intraconsciencial. Vamos ver um outro aqui, né? Número 7, casa de chá de elite e refeitório da repartição pública. Então, casa de chá de elite, um processo bem aristocrático, né? Também de seletividade, da pessoa ali estar fazendo uma social com bastante exclusivismo. E o refeitório da repartição pública, já alguma coisa assim bem mais povão, democrática, com maior mistura, digamos assim, né? de perfis, de personalidades. Então, já é também uma descensão cosmoética, digamos assim. Vamos ver mais uma outra aqui, né? Número 25, moradia convencional e a residência proexogênica, que é um verbete da enciclopédia, com uma série de características de uma casa totalmente organizada para a realização da proex, né? Das realizações evolutivas das consins. Então, a moradia convencional, muitas vezes, ela vai seguir padrões da arquitetura, de moda, em termos de decoração. E a residência proexogênica, ela já é bem específica, já é um tipo de moradia bem funcional para atender às necessidades, né, da vida de uma pessoa que queira levar a sua proexis a sério. Depois eu posso explanar mais algumas, se você quiser algum item ou alguns itens específicos, mas é que se eu for comentar todos eles aqui, vai tomar muito tempo e a gente tem mais perguntas aí para responder. Bom, agora, essa foi da Alemanha, agora nós temos da África. Você conhece a pessoa. Fatologia, na página 25, terceira linha, poderia explicar o descarte da moldura? Descarte da moldura é justamente a pessoa deixar todas essas condições assim de forma da socin, de aparência, de condições que não são essenciais, né,
à vida consciencial. Então, a moldura ela é importante, ela faz parte, mas ela não é o principal. Então, esse descarte das molduras é essencial para, com sim, poder acessar mais o nível da autoconsciencialidade, do que ela veio fazer aqui nessa vida, e ela não perder tanto tempo, né, com coisas secundárias, dispensáveis, e que não vão render muito nada em termos evolutivos. Também na fatologia, agora na quarta linha. Você poderia explicar a maxidissidência e o retorno interassistencial ao passadão com o título do verbete? Maxidissidência é quando a pessoa ela deixa, né, algum tipo de corpo ideológico, de grupo, de menor expressão, e vai para alguma ideia de maior transcendência. Então, por exemplo, maxidissidência religiosa, maxidissidência política, maxidissidência bélica, a pessoa deixa esses holopensenes e ela vai para um holopensene mais avançado, mais evolutivo, né? E o retorno interassistencial passadão é quando a pessoa ela retorna a holopensenes que ela já frequentou em outras vidas, até mesmo na vida atual, e com mais gabarito ela é capaz de ajudar a promover mudanças, reciclagens, otimizações nesses ambientes, né? Então, seria, digamos assim, uma retribuição, uma gratidão em relação àquilo que ela já se beneficiou, né, daquele holopensene, mas que nem sempre era um holopensene homeostático, e que a pessoa mais equilibrada, com mais ideias, ela tem condições de voltar ali e ajudar a qualificar esse holopensene. Mudança holopensênica e mudança de bloco pensênico são sinônimos? Não. Mudança holopensênica é você migrar para um outro holopensene, né? E mudança de bloco pensênico é você mudar o foco da sua atenção pensênica. Então, por exemplo, você está trabalhando no computador, lá no seu livro, e aí você vai fazer uma mudança de bloco pensênico. Você vai parar e pensar em outro assunto, outra atividade, né? Você está no seu trabalho e você vai fazer uma mudança de bloco pensênico. Você vai fazer um intervalo e você vai pensar um pouco no livro que você vai escrever, o que você tem para fazer na sua casa naquele dia. Então, é você sair do bloco, você sair daquele assunto que você estava profundamente mergulhado, concentrado. E a mudança de holopensene já seria alguma coisa mais ampla. A pessoa sair, por exemplo, do holopensene do belicismo e ela ir para o holopensene da pesquisa da consciência. Então, já seria algo macro, né? Assim, uma coisa mais ampla, abrangente. Obrigada. Só que, Loche, rapidinho, por que ele é neutro, já que vai favorecer a evolutividade? Porque a gente nunca sabe, né? Vai favorecer, mas a gente não sabe. Será que a pessoa mudou mesmo? Vai fixar naquele novo holopensene? Tá certo? Vai mudar de postura? Que às vezes a pessoa tem até a chance, né? Eu já vi o professor Valdo contar várias vezes, assim, a pessoa, vamos supor, é uma cons-réu. Aí ela veio numa família de não cons-réus. Mas daqui a pouco ela vai e volta para um grupo de cons-réus, entendeu? Então, ela teve a chance, ela passou por uma mudança holopensênica, mas ela não conseguiu aproveitar. E tem o contrário também, a pessoa é intermissivista. Aí ressoma numa família também, né, tranquila, tudo mais. Mas lá pelas tantas vem o passadão e a pessoa, entendeu? Acaba indo para grupos assim, não homeostáticos, né, nosográficos. Então, não tem garantia, tá certo? Até a pessoa ela conseguir fixar num determinado patamar, né, e não ter mais o ponto de não retorno, isso daí ainda demora um pouco, né? Parece que a partir assim da desperticidade veterana é que a pessoa não tem mais essa
possibilidade de ter recaídas. Mas até então, nada garante. Kátia, por gentileza, quando você deu a explicação aí da mudança de bloco holopensênico paralelo com a mudança holopensênica, claro bloco que fica, pensênico. Bloco pensênico. É. Sim, o que eu estou querendo entender, e gostaria que você pudesse explicar melhor, é assim: penso que todos nós pensamos, seres humanos. E aí, aonde que fica a questão de uma coisa e de outra, se tudo é feito a partir do pensene? Mudança de bloco pensênico, Luci, é assim, olha, se a pessoa ela tem muita emoção, se a pessoa ela é muito orgulhosa, ela tem dificuldade de mudar de bloco. É assim, ela está fazendo um trabalho, chega alguém e vem, interrompe, a pessoa ou ela não gosta de ser interrompida, ou senão ela nem vai dar bola para quem apareceu, tá certo? Então ela não consegue temporariamente sair daquele estado de concentração que ela estava, num determinado tipo de ideia, de pensamento, de ação, atender a necessidade e depois voltar para aquilo. Então, a pessoa que tem dificuldade de mudança de bloco, isso assim, de uma forma bem simples, cotidiana, momento a momento, seria isso. Agora, pensa uma pessoa que tem dificuldade de mudança de bloco pensênico na vida. A pessoa, ela, vamos supor, ela começa a exercer uma determinada profissão e a vida está dando uma série de indícios para ela mudar, para ela fazer outra coisa, né? E ela não consegue, porque a pessoa ela tem um nível de fixação que não permite com que ela aceite outras alternativas, aceite variáveis externas que possam, digamos assim, de certa forma, interferir, né, seja positivamente, de modo neutro ou negativamente, naquela pensenização que ela esteja ali focalizada. Ficou claro isso? Sim, então, tá. assim, se a pessoa ela tem uma dificuldade de mudança de bloco pensênico, consequentemente, ela vai ter uma dificuldade Sim. de mudança holopensênica. Sim. Só que, às vezes, a mudança holopensênica, ela vem provocada de fora. Sim. Então, pensa uma pessoa que está lá e aí num país e tem um tsunami, tem um vulcão, tem um terremoto e tudo acaba de uma hora para outra, né? Então, eu conheço o caso de pessoa que tinha uma casa na Califórnia e aí ela chegou um dia em casa e não tinha mais a casa, porque teve um terremoto, abriu-se uma fenda e todo o condomínio, o bairro ali, foi tudo tragado pela terra. Uhum. Então, essa é uma mudança holopensênica forçada, né? Ou pelo menos temporariamente forçada, porque se a consciência ela não realiza reciclagens intraconscienciais, a tendência dela é reconstituir ou ela voltar a procurar aqueles mesmos holopensenes que ela já estava acostumada, que ela tem apreço, que ela tem afinidade. Não sei se ficou claro. Ficou? Ficou sim, obrigada. Tá? Efeitologia, página 26. Poderia comentar os efeitos do desfazimento das interprisões grupocármicas? Quais os recursos você tem utilizado e como você avalia as repercussões decorrentes dessas experiências? O primeiro ponto é a pessoa não reforçar as interprisões, tá certo? Então, se a pessoa pesquisar o verbete holopensene perversor, ela vai ver que, dependendo do holopensene em que ela está, que ela faz parte, e da condição consciencial dela, ela está sempre piorando aquilo que já é ruim, né? Então, pensa só a questão assim, a pessoa já tem uma tendência à ilicitude, e aí, muito jovem, a pessoa se envolve com drogas, e daqui a pouco ela já está numa quadrilha, que assalta, rouba, tudo mais. Isso, gente, não é uma realidade muito distante, não. É muita gente assim que nasceu bem, recebeu uma boa educação e a pessoa, assim, de uma hora para outra, ela descamba para as drogas e para esse mundo da ilicitude.
Então, isso daí seria justamente um reforço, né, dessas interprisões. Isso num nível assim, jamais grave, né? Mas no dia a dia também, né? Vamos supor que a pessoa ela se acumplicie com coisas que ela vê que são negativas. Ela tem uma determinada carreira profissional e que para ela manter o status, se manter numa determinada posição, ela tem que apoiar algumas práticas, porque isso faz parte do serviço dela. Então, se ela continua nisso, de novo, está reforçando a questão das interprisões, não é verdade? Então, os efeitos do desfazimento seria justamente a pessoa fazer o contrário. É a maxidissidência, é a questão do abandonador, que é a pessoa abandonar tudo aquilo que não presta, é a questão de você não ter o endosso sentimental. Então, tem uma série de ações que a pessoa ela pode executar, empreender, que isso, pouco a pouco, vai gerar o desfazimento dessas interprisões, e os efeitos disso vão ser notados assim ao longo do tempo. O aumento do livre-arbítrio, a pessoa ela sente mais bem-estar com ela mesma, ela tem menos determinismo sobre as suas ações, ela vai ter maior, digamos assim, acesso a determinados holopensenes evolutivos, que antes ela não conseguia ter, ela até poderia querer ter, mas ela não conseguia ter em função dessas interprisões que sempre puxavam ela para trás. Então, existem uma série de benefícios que, quando a consciência caminha evolutivamente e ela vai conseguindo, né, fazer mais assistência e se libertar dessas interprisões, ela vai tendo como ganhos. Fatologia, página 25. Quarta linha. Poderia comentar o corte holopensênico? Corte holopensênico é quando a pessoa ela vai, digamos assim, sair de vez, né? Ou seja, ela vai fazer um rompimento com um determinado holopensene. Então, vamos supor aqui, vamos ver aqui na tabela, né? Alguma coisa dessas aqui. Então, vamos supor que a pessoa ela era o número 1, um catedrático lá, universitário, da eletronáutica. A pessoa, um PhD, que defendia, né, com tudo que tinha, os dogmas científicos, os padrões da academia, e aí, de repente, a pessoa conhece, né, a conscienciologia, conhece alguma coisa mais avançada, e ela começa a rever tudo aquilo e ela rompe. E vamos supor, ela sai, né, daquele cargo que ela tinha, ela deixa as funções, ela não atua mais alimentando, retroalimentando, favorecendo aquele holopensene acadêmico. Então, isso daí seria um corte. A pessoa ela faz uma cirurgia, ela deixa aquilo para trás definitivamente, tá certo? E aí cabe lembrar o seguinte, que a pessoa, intrafisicamente, ela faz um movimento de reciclagem existencial. Agora, até acontecer, de fato, essa ruptura holopensênica, isso leva tempo. E dependendo do tipo de função, de atuação que a pessoa teve, isso demora ainda mais. Então, uma condição, quando a pessoa era um liderado dentro, né, de um determinado movimento holopensene. E outra condição, quando a pessoa era um líder. Então, isso aí, toda a questão do envolvimento com as consciex, com as consins, isso leva um tempo até que, de fato, a pessoa se firme no neoposicionamento e ela consiga fixar nesse holopensene novo, mais evolutivo. Isso a gente vê muito no caso da pessoa que frequentou uma religião, uma seita durante muito tempo e depois ela deixa, mas ainda durante uma boa temporada ela sofre as repercussões energéticas, extrafísicas, multidimensionais dessa vinculação que ela teve, né, com esse grupo, com esse holopensene. E aí uma técnica que pode ajudar muito é a do antibagulismo energético. Então, se de fato a pessoa está determinada e ela rompeu com o holopensene,
um determinado holopensene específico da vida dela, não tem porquê ela guardar objetos, materiais relativos ao mesmo. Se ela guarda, é porque ela ainda tem alguma carência daquele padrão energético, né, daquela condição. Então, o antibagulismo, eu acho que é um teste para verificar se, de fato, a pessoa abriu mão mesmo ou não. Na fatologia também, na linha seguinte, a quinta, poderia abordar a otimização dos retroambientes? A otimização dos retroambientes tem relação com esse item anterior, o retorno interassistencial ao passadão. E significa a pessoa, né, ela retornar a um holopensene que ela já frequentou, mas de uma forma interassistencial. Então, se vocês forem ver aqui no número 34 da tabela, na página 28, tem ali prostíbulo e clínica ginecológica, tá certo? Então, pensa uma pessoa que ela já frequentou bastante, né, a zona de prostituição, tudo mais, e numa outra vida, ou na mesma vida, ela acaba criando, né, uma clínica de atendimento às prostitutas e às pessoas nessas condições, tá certo? Então, seria a pessoa retornar aquele holopensene, mas num outro papel, tá? Numa outra função. Para cá, tinha um ponto que me ocorreu aqui, que é interessante a gente pensar também, que essa mudança holopensênica ela pode ser feita de maneira radical, né, de uma hora para outra, né, que é o corte, que você até comentou ainda há pouco, corte holopensênico, mas também ela pode ser feita de maneira gradativa, né? Por exemplo, eu lembro muito o que o Valdo uma vez explicou, isso ainda logo no início do Instituto, a questão das pessoas que estavam relacionadas com esporte, principalmente futebol, e que tinham processo militar no passado. E que aquilo era já uma modificação, uma fase de transição. E se a gente for ver, realmente, você tem lá os adversários, você tem os símbolos, né, das torcidas, dos times, e você tem os jogadores, tem o estádio, né, que são os gladiadores e tal. Então, é interessante ver que ali é uma mudança que está sendo feita gradativa, né? Quer dizer, passando por um estágio intermediário para que depois possa estar num outro ponto, neste exemplo, né? Outro exemplo também, Loche, bem lembrado, é aquela condição da pessoa que antes também era do belicismo e que depois ela vai prestar algum tipo de assistência na guerra, né? Tipo Cruz Vermelha, coisas assim. Né? Uma outra pessoa que era do mundo do crime, e aí depois ela vai fazer assistência, ela vai ser detetive, investigador. Então, assim, é justamente essa fase de transição, né? Essa desconexão paulatina, já prestando é interessante a gente pensar nisso, outro nível, né, de atuação. Né? E como que os evoluciólogos devem traçar estratégias, para alguns, uma maneira mais radical. Outros, de uma maneira mais... existe um conceito dentro da própria psicologia, né, que é a sublimação. Né? Eu vejo que é um pouco uma sublimação daquele instinto agressivo que ele vai sendo burilado. Né? Em vez de ser algo para a guerra, por exemplo, vai para o esporte. Né? Ou dentro desses outros que você está falando, que a pessoa já tem um rapport, né? Ela vai mudando de lado pouco a pouco, né? Porque tem que lembrar que é o holopensene e as consciências que a pessoa tem o envolvimento. Né? Então, também tem uma questão grupal. Às vezes, a pessoa ela até gostaria, né, de fazer uma mudança mais radical, mas tem todo um grupo ali que ela está atrelado, e às vezes vai ser mais vantajoso ali aquele grupo trabalhar junto, né, e superando aquela condição juntos. Interessante isso. Agora, o corte radical é a transmigração também, né? Que também seria, né? Esse é um corte e que aí também, assim, a pessoa pode falar, mas aí não foi a pessoa que decidiu. Lógico que foi, porque a pessoa chegou num estágio, né, de gravidade que não é possível mais se manter nesse holopensene terrestre. Cavou a situação. Mas eu vejo também que a pessoa ela pode... vários casos, decidir fazer esse corte, né? Então ela faz uma mudança radical. Chega, isso aqui para mim não. Ela faz uma mudança, né, enorme dentro daquele contexto. Esse corte ele é mais difícil, né? A pessoa também tem que ter mais peito para bancar, inclusive dependendo das companhias extrafísicas que ela tem, né? Tem aquele Tuque, não sei se você lembra, tem um filme Redenção,
e é baseado em caso real do Tuque, né? E ele foi condenado à cadeira elétrica e foi efetivado, né, a pena, mas foi feito todo um movimento porque ele negava lá o que ele estava sendo acusado de assassinato de 4 pessoas. Mas a história dele foi que ele é um dos criadores da maior gangue dos Estados Unidos. E na cadeia ele começou a ter consciência desse processo, do alcance disso, do malefício que ele estava trazendo com a questão dos jovens, e ele começa a escrever livros infantis e infanto-juvenis para poder o jovem sair, não entrar na violência. Ele concorreu até o Prêmio Nobel da Paz e o Prêmio Nobel de Literatura, não ganhou nenhum dos dois. E aí virou filme, aquela coisa toda. Ali é um exemplo também começa a haver essa reversão, né? Um outro exemplo que tem também era aquele caso, que era o pior caso da FEBEM, né? Que ninguém queria, né, tratar, um menino, tudo mais. E aí chega a pesquisadora francesa, que estava fazendo doutorado e veio fazer pesquisa de campo no Brasil. E quando ela foi justamente lá fazer entrevista na FEBEM, né, estava tendo uma confusão com o menino. E daí ela perguntou quem era a criança e ficou interessada no caso dele e resolveu adotá-lo. E hoje ele é palestrante, ele ajuda também, tem casa, né, para cuidar pedagogo, já escreveu livro, né, palestrante nacional. Ele fez faculdade, fez mestrado, parece que fora também. Ele ajuda a cuidar de crianças também, né, assim, carentes, delinquentes. E um outro ponto também da questão da saturação das automimeses, que eu me lembrei, é a questão da EQM. Né? Então, muitas vezes a EQM, por um lado, de um fenômeno assim forçado, não homeostático. Mas se também a pessoa, vamos supor, por algum acaso ela é agraciada com uma cosmoconsciência, algum fenômeno assim de altíssima expressão, e ela consegue tirar proveito daquilo, isso também faz uma viragem na vida dela, né? Mas EQM tem muitos casos, né, Lucy? Isso. Assim, da pessoa que passa pelo fenômeno e depois ela tem uma mudança de valores e muda totalmente a vida, o holopensene e tudo mais. Kátia, a gente pode dizer que dentro da mudança holopensênica acontece a recomposição? Sim, dependendo do nível, né, sim, evolutivo que a pessoa está. Sim, com certeza, né? Ou às vezes a pessoa ela já consegue fazer essa mudança holopensênica porque ela já saiu da fase, né, da interprisão, da vitimização e já está quase que se libertando da fase aí da recomposição. Obrigada. Kátia, aqui desse lado. Oi. Bom dia. Por favor, você poderia ampliar para nós a síndrome da abstinência da baratosfera? Síndrome da abstinência da baratrosfera, um verbete, né, da enciclopédia, redigido pelo professor Valdo Vieira, e é justamente, digamos aqui, aquela saudade que a pessoa tem daquela condição, digamos assim, negativa que ela já vivenciou, mas que por algum motivo ela estava acostumada, ela tinha algum nível de afinidade e ela sente saudade disso. Né? Então, é como se ela sentisse falta. Então, por exemplo, assim, um caso bem prático. A pessoa tem um assediador. Aí vem alguém e tira o assediador da pessoa. Dependendo, se a pessoa não fizer uma reciclagem pensênica, ela entra na síndrome da abstinência da baratrosfera e fica morrendo de saudade do assediador. Sabe? Então, sabe a condição assim... outro exemplo, assim, bem da vida intrafísica, né? Mulher que é espancada, né, pelo marido, tudo mais, e a mulher não consegue se separar, não é verdade? Então, assim, ela não consegue ir para um relacionamento mais saudável, mais positivo, mais harmonioso. Então, parece que a pessoa tem uma fixação, né, naquela condição negativa, doentia, ela tem um vício no sofrimento. Isso, agora, a questão da baratrosfera, ela varia ao infinito, né? Baratrosfera é desde você, sei lá, um bilionário, né, e ficar só usufruindo de tudo que, né, dos prazeres da vida, até uma condição assim mais degradante. Tá certo? Kátia, aqui no B. Não, aqui no A. Oi, Neida.
Em paradoxologia, você pode comentar o segundo paradoxo? Paradoxo da vivência do oásis intraconsciencial em meio à baratosfera? Essa aqui já é a condição das consciências mais evoluídas, mais equilibradas, e que elas têm condições, né, de aguentar por mais tempo um holopensene mais degradado. Por quê? Porque elas já têm um nível de anticonflitividade, de autopacificação, de equilíbrio íntimo, de homeostase, que o ambiente externo não afeta mais, né? não ressoa mais com a questão intraconsciencial. Então, isso daí, a gente pensar o caso serenão, o caso de evoluciólogo, desperto veterano, tá certo? Tá. Aqui na tabela, que eu achei bem interessante os cotejos que você fez, né? Eu queria que você comentasse o item 3. A baile, a fantasia e dinâmica da consciência cobaia. Isso aqui eu tenho uma amiga, né, que ela adorava baile, a fantasia, mas quando ela chegou na conscienciologia, ela também gostou muito de frequentar a consciência cobaia. E é interessante, assim, observar, analisar a personalidade, né, dessa consciência e como que ela era no passado dela e agora como é que ela é, tá certo? Então, assim, eu não quero expor a pessoa aqui, mas é interessante de ver, né? Assim, eu fiquei pensando na condição primeiro da baile fantasia, a condição do escondimento, né? A pessoa está atrás de uma máscara, de uma fantasia, e da consciência cobaia é o contrário, né? Exatamente. A exposição pública total, multidimensional, né? Posso fazer uma extensão a essa fantasia? Fica à vontade. Foi feito o levantamento assim de que tipos de fantasias ela escolhia, se não tinha alguma retro? Não, com certeza tinha, a pessoa admite. Sinergismologia, página... Eu ia fazer mais uma perguntinha. Pode ir. Pode? É o seguinte, na parafatologia, página 26, você colocou a asepsia holopensênica. Então, eu gostaria de que você ampliasse tanto a asepsia como a manutenção dessa mudança. Pilar, esse item daí, olha, está bem dentro da sua área, né? Porque tem relação com o item anterior, a prática da TENEPS. Então, isso já é conhecido, né? Que a pessoa, assim, que pratica TENEPS ao longo de muito tempo, no mesmo local, ela acaba tendo condições, né, de melhorar esses ambientes e, com o tempo, esse tenepsista ele vai tendo também gabarito para fazer a asepsia de qualquer holopensene onde ele se encontre. Então, a pessoa ela é como se fosse assim um faxinex, né? Um faxineiro extrafísico. Diarista. Né? Ambulante. Tá certo? Por onde a pessoa passa, ela vai limpando os holopensenes, desde que aquilo, né, tenha possibilidades. Porque tem holopensene que não vale a pena, né? Uma condição muito arraigada ou muito extensa, e aí a pessoa vai perder tempo. Mas, de modo geral, o tenepsista veterano ou fiexista, ele já tem condições de melhorar cada ambiente que ele frequenta, fazendo essa asepsia. Agora, a manutenção disso vai depender muito das consciências que frequentam aquele local, das atividades que são ministradas, né, naqueles ambientes, para conseguir manter aquela homeostase lá que foi criada. Sim. Não sei se ficou claro. Ficou bem claro. Só estava pensando em como fazer isso, né? Agora, essa asepsia, o interessante é que ela é feita tanto intrafisicamente como extrafisicamente, né? Quando eu frequentava mais ali, voluntariava muito no Holociclo, era nítido assim que você chegava lá um dia e parecia que tinha havido uma faxina extrafísica, né? E isso depois o professor Valdo explicou, que de tempos em tempos os próprios amparadores, eles limpavam o local. Tiram aqueles, como é que se chama aqueles? As energias gravitantes, as energias gravitantes, os quistos ali, energéticos. E a gente então só percebe a mudança, não percebe o que foi feito, né? A gente não sabe. Mas um dia a gente vai fazer também, né? Espero que sim. Sim. Obrigada. Sinergismologia, página 26. Poderia expandir o sinergismo autodecisão, amparo de função? Quanto mais decidida a pessoa
mais fácil fica dos amparadores ajudarem. Pensa só, você quer ajudar uma pessoa, mas ela não decidiu o que ela quer. Como é que você vai ajudar? Como que você vai entrar para ajudar, oferecer lá, né, uma ajuda para essa pessoa? Então, em primeiro lugar, é necessário que haja uma decisão. E aí os amparadores vão ter como atuar, tá certo? Uma porta de entrada. Guia cego e assediador é que aproveita a pessoa quando ela está vacilante, quando ela está em dúvida e, né, tentam forçar a barra para alguma posição que seja favorável a eles. Mas amparador, em geral, não. Ele vai ficar ali, né, aguardando a decisão da Consim. Além do acesso a holopensenes mais sadios, quais outros indicadores do processo de mudança a verbetógrafa poderia citar para motivar as consins que estão trabalhando em suas reciclagens? A produtividade, né? Produtividade. Perfeito. Então, isso a gente vê aqui, quem se mudou para Cognópolis, isso é nítido. A vida ficou muito mais otimizada. A cidade não demanda tanto quanto uma cidade grande, por exemplo, o Rio de Janeiro, de onde o professor Losch também veio de lá. Muito engarrafamento, muita fila, muita dispersão, muito tempo gasto com inutilidade. Aqui é tudo mais fácil de você resolver, tudo mais perto, tudo mais otimizado. O holopensene aqui, para quem investe nas pesquisas da Conscienciologia, é tudo de bom, é o melhor lugar do mundo que tem, né, para a pessoa fazer pesquisa e produzir GESCONs em relação à Conscienciologia, dentro do paradigma consciencial. Então, eu acho que é isso. E pensar, produtividade tem relação com complexos. Complexos tem relação com, né, com vidas futuras de maiores desafios, com macrosoma, com você caminhar na escala evolutiva. Então, ninguém está aqui marcando passo, né, ou esperando alguma coisa acontecer para mudar de nível evolutivo. Então, quem gosta bastante, né, dessa vidinha intrafísica, continue no seu holopensene, mas quem quer, né, acessar holopensenes mais evolutivos, mais avançados, e quem já teve uma amostra grátis, fica, de fato, assim, quero mais, né? Então, tem que correr atrás. E uma das formas é a mudança holopensênica. E, lógico, se você está num holopensene mais otimizado, mais saudável, às vezes, por exemplo, você muda de uma cidade para outra, muda de São Paulo, muda, né, de Beijing para Foz. Gente, é incomparável a qualidade de vida em termos de saúde física. E se você não tem saúde física, você não realiza PROEX. Se você não realiza PROEX, você perdeu o seu tempo nessa vida humana. Está jogando no lixo a oportunidade que você está tendo. Tá certo? Então, essa condição de mudança holopensênica é muito séria. Por exemplo, aqui na tabela também, né, na página 28, para quem é jovem, número 8, casa dos pais e o lar próprio. Isso daí, para quem é inversor, dá uma diferença grande, principalmente se a sua família não apoia as ideias da Conscienciologia. Então, a pessoa fica ali, se ela já é maior de idade, já ganha dinheiro, né, tem dependência, para que essa síndrome do canguru cai fora, vai arrumar sua casa, né, por menor que seja, por mais simples que seja, você vai ter muito mais liberdade, um holopensene muito mais favorável para você desenvolver as suas atividades proexológicas. Olá, Humberto. Olá, professora Kátia. Página 26, legislogia. A lei do maior esforço. Ela me dá a impressão de que é de caráter geral, definitivo. Não haveria condições em que haveria um menor esforço na mudança do holopensene da pessoa? Humberto, aqui é o seguinte, né? Aqui se você não fizer esforço nenhum nessa dimensão, nessa vida humana, na socin patológica, você vai parar nem sei onde, tá certo? Então, assim, é um esforço que a pessoa tem que fazer de autossuperação, de autorrenovação, né, de reciclagem, de superação, né, desse modo de vida, da atualidade, da modernidade, da época em que nós vivemos. Então, se a gente abre os jornais, as revistas, os noticiários, liga a televisão,
é muita besteira, é muita bobagem, é muita perda de tempo. Se você não fizer um esforço para você cortar alguns holopensenes, alguns estímulos, não perder tempo com alguns tipos de atividade, você fica na tal da mesmice lá, da pasmaceira, ainda achando bom. Então, tem que fazer esforço, sim, tem que trabalhar muito com energia, tem que trabalhar muito com a pensenidade, tem que tentar experimentar, fazer coisas novas, diferentes, mesmo que inicialmente não dê certo, mas depois a pessoa vai ajustando e vai dominando mais a situação. Não sei se eu te respondi. Sim, eu entendi. Eu tinha em mente a questão do conteúdo cerebral, porque o cérebro contribui na questão da pensenologia. E uma vez que fosse mudado esse conteúdo do cérebro, isso otimizaria e seria, de certa forma, um caminho curto, um shortcut para a melhoria geral do holopensene. Mas acontece que para melhorar esse conteúdo cerebral, a pessoa tem que ter abertismo, senão ela rechaça as ideias, as novidades, antes daquilo chegar até ela. Então, se ela sofre um pouco de algum nível de apriorismo, apriorismose, preconceito, fechadismo, dogmatismo, ela vai ter muita dificuldade assim, de aceitar coisas novas. Então, às vezes, uma primeira abordagem pode ser a abordagem energética, porque aquilo dá um impacto energético assim, na pessoa, e ela sente a diferença se ela tiver algum nível de sensibilidade, e, às vezes, depois disso, fica mais fácil dela baixar a guarda e ela poder, digamos assim, abraçar novas ideias, novas concepções e fazer experimentos diferentes. Não sei se respondi para você. Porque se a pessoa tem algumas experiências parafenomênicas, multidimensionais, às vezes ela supera o cérebro. Ela consegue, né, recuperar cons, entrar no estado de descoincidência, acessar a holomemória, até um pedacinho lá do paracérebro, ou quando a pessoa sai do corpo com lucidez, tem uma projeção assistida. Então, acho que tem algumas condições que fazem a pessoa, assim, por alguns momentos, deixar de ser topeira, de ser muito intrafisicalizada, deixar de ser esse robô humano, e ela verificar que tem coisas muito maiores, mais amplas, e que vale a pena experimentar, né? Não acredite em nada, experimente. Obrigado. Agora, dando continuidade à nossa questão internacional, nós temos uma pergunta de Madrid, Espanha. Para a fatologia, página 25, poderia discorrer algumas vivências parapsíquicas marcantes? Olha, isso aqui cada pessoa tem que ver no caso dela, não é verdade? Assim, marcante geralmente é aquilo que foi diferente, que foi um extrapolacionismo, que foi um ponto de virada. Então, por exemplo, no meu caso, eu considero a prática da TENEPS uma vivência parapsíquica marcante. Para mim, mudou muita coisa na minha vida a partir da TENEPS, e eu considero que lá eu também tive experiências diferentes que eu não conhecia, e isso tem sido assim um diferencial em termos, né, de experimentação. Agora, eu acho que isso daí a pessoa ela tem que fazer uma análise da vida dela e tentar identificar que vivências parapsíquicas que causaram algum tipo de mudança maior, né, em termos holopensênicos na vida da Consim, tá certo? Então, não sei se ficou claro. Agora, aproveitando aí, né, que o Loche está falando do Holopensene Internacional, eu queria aproveitar e fazer um pedido. Nós estamos precisando da doação de um projeciologia em inglês e de um segundo projeciologia em inglês com índice em chinês para enviar para uma biblioteca nacional de um país na Ásia. São 2 bibliotecas que elas têm interesse. Então, na verdade, são 2 projeciologias em inglês e um projeciologia em inglês com índice em chinês. Se alguém tiver o livro disponível e puder doar, por favor, envie para o endereço do CAE, que é os cuidados de Kátia Aracaki. Tá bom? Obrigada. Fatologia, página 25, quarta linha. Por favor, expandir a maxidissidência da mudança holopensênica.
A max-dissidência é que gera a mudança holopensênica. Vale a pena você dar uma olhada no livro do professor Marcelo da Luz, Onde a Religião Termina, que ele conta justamente o movimento que ele fez, né, de max-dissidência, de saída da religião da Igreja Católica. Então, ele foi líder lá dentro, nessa vida atual, e ele fez esse corte holopensênico e migrou para as ideias da conscienciologia. Antagonismologia, página 26. Poderia falar do antagonismo, adaptação holopensênica, choque holopensênico? Isso daí, se você ler aquele verbete intermissivista inadaptado, é justamente isso, né? A pessoa teve um curso intermissivo, um preparo para essa vida, para essa proex, e aí chega aqui, a pessoa não consegue se adaptar. Choque holopensênico, um outro exemplo, seriam as pessoas que muitas vezes são retiradas do corpo por amparadores, levadas para uma comunex muito mais avançada, evoluída, e a pessoa ela tem um choque, ela não consegue, né, nem ficar lúcida naquele ambiente, ela precisa retornar para o corpo. Ou, às vezes, antes disso, né, quando ela está sendo retirada do corpo, ela já leva um susto, acha que é um assediador e já adentra o corpo físico novamente. Então, choque holopensênico, a pessoa tem também quando ela muda de cultura, ela vai viver num outro país, e às vezes tem ali uma diferença cultural muito grande, ela tem um choque cultural que pode ser derivado de um choque holopensênico. Quer perguntar? Você já falou, porque eu cheguei agora, né? Infelizmente, na sua tertúlia, mas a sua tabela, na página 27, é muito interessante. Essa tabela eu li em casa e eu me diverti muito, mas principalmente me refleti muito também. Queria que você falasse de 3 itens, especialmente, sabe? Que eu achei eles muito, muito legais. O item 3, que é o baile, a fantasia e o cotejo, a dinâmica da Consciencobaia. O item 9, Castelo Herdado de Si Mesmo e o cotejo itinerância docente internacional. E o item 20, Gueto e CCCI. 3, 9 e 20, por favor. Vou começar aqui pelo Castelo Herdado de Si Mesmo. Essa aqui é aquela condição, né, da pessoa que ela deixa um patrimônio muito grande numa vida e daí na outra vida ela herda o patrimônio, mas que foi dela mesmo, né, numa vida anterior. Então é a personalidade consecutiva e que ela herda aquele patrimônio. E o que é interessante é que muitas vezes, vamos supor, a pessoa herda esse local e ela se sente muito bem naquela condição, porque ela já tem uma forma holopensênica, então ela se adapta muito bem. Mas ela volta ao passado, né? Aquilo ali para ela é uma fixação, é um fixador, é um retorno a uma vida passada que ela já teve. E a itinerância docente internacional já é justamente o contrário. Por quê? Porque a pessoa vai de um país para o outro, de uma cidade para outra, fazendo a questão da TARES, né? da disseminação das VIRPONs, do paradigma consciencial. Então, já é uma condição assim de mobilidade. Enquanto um está fixado e voltado lá totalmente para o passado, o outro ele está numa condição de mobilidade, de dinamismo, né? E também já voltado para a questão mais verponológica, da caminhada na escada evolutiva e tudo mais. A questão do gueto são aqueles grupos, né? Geralmente da mesma nacionalidade, de mesma origem étnica, e que a pessoa, por exemplo, às vezes muda de país, mas vive todo mundo junto, né? Então, a pessoa, sei lá, um grupo de brasileiros que vai para os Estados Unidos e as pessoas moram próximas umas das outras, elas frequentam a casa umas das outras. Não falam inglês. Não falam inglês, português entre comem si. arroz e feijão, né? E feijoada e churrasquinho, e elas só se relacionam entre elas. E a proposta da CCCI, que é a Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional, é justamente o oposto. É o abertismo, é o universalismo, é a diversidade, né? E que, inclusive, vai ter interação com a CCCE, que seria a parte assim, extrafísica dessa condição. Então, se a gente verificar aqui na Conscienciologia, isso tem relação também
Eliana, com o item do número 15, condomínio particular e condomínio institucional, com o número 23, instituição total e campus conscienciológico, tá certo? Então, gueto aqui, se a gente for falar lato sensu, é tudo que é muito fechado. Tem famílias, né? Eu conheci nessa vida família que tinha uma certa origem monárquica e que, assim, ninguém entra, ninguém sai, entendeu? Eles faziam tudo juntos, eles moravam próximos, era tudo ali só aquele grupo, sabe? Então, você vê que não tem troca, não tem interação, não tem renovação, as ideias são as mesmas, é um conservadorismo muito grande, né? Cênica não acontece, não né? acontece. Essa mudança, Não acontece. Isso é o holopensene mimético, automimético, que é até um verbete, sabe? Que fala sobre isso. Então, essa dificuldade. Quanto mais fechados os grupos permanecem, mais difícil é haver essa mudança holopensênica, né? Então, não é condição da pessoa ser borboleta, mas a pessoa ela tem que interagir com outros grupos fora, né? Senão a tendência é estagnar. E o número 3, que o baile é a fantasia, a dinâmica da Consciência Cobaia, isso daí é interessante porque várias pessoas perguntaram, né? Então, um é justamente a condição do disfarce, ou mesmo a condição do glamour, da pessoa se colocar num papel de uma outra personalidade, né? Ou de até alguém que já existiu. E na Consciência Cobaia, não, é o striptease consciencial. Né? É a pessoa com a realidade dela, tirar a máscara, com né, quem é, Kátia? tirar a máscara, exatamente. Interessante essa relação, porque o baile, a fantasia não é literal, claro, né? Ele é uma analogia de ainda viver com essas máscaras, ainda ficar aparentando. Mas é literal também. Então, no sentido tem gente da CCCI que quase usa uma máscara que gostava de baile veneziana, à fantasia, né? E que depois a pessoa ela gostou muito também dessa condição da Consciência Cobaia. Então é interessante de observar esse aspecto. Mas a gente também pode usar nesse sentido figurado, né? Do verniz social, de toda a condição que muitas vezes a gente camufla, né? A consciencialidade, a personalidade, até assim para sobreviver na SOCIM, não é verdade? Depois, no final, a pessoa já não sabe mais quem ela é. Né? E essa estratégia de sobrevivência, às vezes, ela está na crônica, porque a pessoa hoje ela, talvez não precise mais, né, tanto dessa máscara, como ela teve que usar isso, talvez, em outros momentos da história, onde, literalmente, né, ela podia, a sua integridade física, correr risco. Muito bom, Kátia, parabéns. Obrigada. Na tabela dos cotejos, aí, ó, continuando, na página 28, o item 11, cemitério tradicional, crematório moderno. Poderia falar como a Conscienciologia encara na nossa SOCIM a cremação e o enterro tradicional? Que procedimento você aconselharia tendo em vista as convicções conscienciológicas? A Conscienciologia considera que o crematório moderno é a opção mais evoluída, porque além do cadáver, né, não poluir a terra e não poluir também, derivado disso, os lençóis freáticos. E se muitas vezes, dependendo da doença que a pessoa morreu, dessomou, isso também pode proliferar certos tipos de contaminação. A cremação facilita, digamos assim, a passagem, né, da Consim para o estado de Consciex, e o desfazimento mais rápido das energias gravitantes, tá certo? Então, além do que, hoje está havendo uma superlotação nos cemitérios, não é verdade? Os cemitérios estão se proliferando, existe uma exploração muito grande nessa indústria da morte, então toda a condição do velório, do caixão, das flores, das homenagens, das capelas, da venda de túmulos. Existem túmulos que eles são assim milionários, né? E aí essa condição da família que compra o túmulo para todo mundo ser enterrado junto, um do lado do outro, e aí toda a ornamentação que é feita. Então isso daí já virou assim, digamos, objeto de exploração do capitalismo selvagem. E é uma, digamos assim, para a consciência em si,
Isso não é o melhor, né? Quanto mais rápido ela passar pelo descarte e alcançar uma lucidez no extrafísico, vai ser melhor. Então, a posição da conscienciologia é favorável em relação ao crematório e à cremação. Então, o cemitério tradicional é um tipo de local que ele está ficando obsoleto e que ele está causando, digamos assim, desequilíbrios ecológicos, né, em função da contaminação que acaba ocorrendo ali dos cadáveres em putrefação, e que, pouco a pouco, deve ser substituída, né, por esse método mais moderno do crematório. Kátia. E o crematório tem muita relação, assim, com a questão de a conservação, né, do corpo, e também, depois, os ossos, e guarda isso, guarda aquilo outro. É um bagulhismo energético total, né, resumindo. Eles agora estão oferecendo uma alternativa interessante, que é um meio termo. Pelo menos lá no Rio, a pessoa perde um ente querido em terra por 3 anos. Depois ele tem a possibilidade de cremar os restos mortais. Ah, mas para que isso, né? Que mas função, aí pode ser, eu vejo assim, de repente, como uma preparação para a pessoa ter uma lucidez maior em relação à necessidade de cremar, porque há muita ainda religiosidade em cima disso, né? As famílias e tudo. Mas eu já estou vendo muita gente fazendo isso. A maioria hoje deixa só 3 anos e crema. Já é um passo enorme. Já é uma mudancinha. Já é uma mudança considerável, né? Para isso, daí para cremar direto. Mas para o falecido ou a falecida, o ideal é cremar logo. Né? Porque isso daí é a família que quer e quer manter. É também quer outra cultuar, coisa. Você não e a pegada. E depois de 3 anos vai mexer com isso. 3 anos a pessoa já devia ter tocado a vida para frente. Mas né? tem que ter uma declaração do Decujus, com 3 firmas reconhecidas, autorizando a cremação. Então, isso tem que ser visto por cada um de nós. Não é a família, é a pessoa. Isso daí que tem um que ver. verbete que fala justamente todas as providências que a pessoa tem que tomar no final da vida. Porque senão a pessoa dá muito trabalho depois que morre. Né? Além de dar trabalho enquanto está aqui, depois que morre ainda dá trabalho. Então, isso é bom cada um já ir fazendo a sua, porque a gente nunca sabe. Eu já tenho a minha, vai, né? A minha está pronta, no cartório e tudo. Não tem jeito. Eu queria pedir a você para falar sobre o 12, fazer um paralelo aí entre Centro esses espírita 12. e acoplamentário. O acoplamentário, gente, seria assim, um ambiente democrático do desenvolvimento do parapsiquismo, não é verdade? A pessoa que já frequentou esse curso sabe como é que é. Você vai lá, um laboratório, mais ou menos parecido aqui com o tertuliário, só que bem menor, na verdade, cabe 60 e poucas pessoas, e no meio ali 2 pessoas vão fazer uma técnica do acoplamento, uma senta de frente para a outra, e vai se ver o que é possível visualizar, né, através da clarividência facial. Né, é o laboratório para o desenvolvimento da clarividência, que é um fenômeno, digamos assim, ônibus, que a partir dele a pessoa desenvolve vários outros. E uma das propostas do acoplamentário é justamente a pessoa deixar de ser, né, um passivo, de ser passiva em termos parapsíquicos, e ela saber dar nome aos fenômenos, às sensações, às técnicas, ao que ela visualiza, discutir isso com outras pessoas, debater, fazer anotações, fazer pesquisa. Ali, na verdade, é um laboratório de pesquisa grupal. Né? E centro espírita, o que acontece? Ali já tem todo um ritual, como é que as coisas funcionam, os questionamentos nem sempre são bem-vindos, a mediunidade ela é muito valorizada, mesmo sendo inconsciente, ou seja, a pessoa ela não sabe o que se passa com ela, com o outro, ela não tem uma qualificação técnica, um conhecimento, né, dos nomes, dos conceitos, do que ocorre ali. Então, é uma abordagem totalmente diferente, né? Uma abordagem muito mais da TACOM. A pessoa não recebe explicações, esclarecimentos, então, volta e meia, ela tem que estar ali de novo, porque ela precisa do passe, das energias, para ela se sentir melhor, se sentir aliviada. Então, é um holopensene religioso e o outro é um holopensene mais da pesquisa, da autopesquisa, da pesquisa grupal. Um cria mais dependência e o outro liberta.
Eu queria, esse 15 também, condomínio particular, eu vou pedir logo o que eu quero. É condomínio particular e condomínio institucional, que eu acho muito interessante, achei muito bom esse. E o outro é palco de teatro e OFIEX, que eu achei assim, muito esse daí interessante. você que tem que falar, né? Esse aí você é doutora no assunto, né? Então vamos começar aqui, palco de teatro e OFIEX, né? Então pensa lá, a questão do ator, da atriz, né? Que passa anos treinando uma série de técnicas para encenar, para poder fazer uma performance, para entrar num personagem. E depois a pessoa que tem todas essas habilidades e ela consegue alcançar uma OFIEX e ela vai já usar isso de uma forma mais evolutiva, através dos paradramas, através da autotransfiguração, ou seja, o uso de personagens, de encenações, para ela conseguir acessar as consciex, né, no nível delas, no holopensene que elas estão, ou no holopensene que é mais marcante para essas consciex assistíveis, e aí poder, né, ajudá-las a fazer algum tipo de melhoria evolutiva. E na questão do condomínio particular, condomínio institucional, a gente se refere aqui no condomínio institucional aos condomínios conscienciocêntricos. Então, por exemplo, aqui em Foz do Iguaçu, na Cognópolis, nós temos diversos condomínios conscienciocêntricos, né, que são abertos a pessoas de fora, também, alguns deles, a maioria deles, mas que a maioria dos moradores é de pesquisador da conscienciologia. Então, isso faz total diferença, né? Muita gente praticando TENEPS, muita gente fazendo pesquisa da consciência, buscando realizar PROEX, buscando montar uma residência proexogênica, viver de um modo mais harmônico, mais conscienciológico, né? Fazendo os devidos acertos, né? Grupo kármicos de passadão. Então, isso é bem diferente de um condomínio particular, da SOCIM, convencional, né, que não vai ter esse diferencial desse holopensene intrinsecamente conscienciológico, evolutivo, das verpons, de pessoas que estão trabalhando, voluntariando, mexendo com isso o tempo todo. Para fatologia, página 25, segunda linha, gostaria que enfatizasse as retrocognições profiláticas. Você já obteve alguma? Retrocognição profilática é quando a pessoa ela tem uma lembrança de vidas passadas que vai ajudá-la a prevenir, fazer a prevenção de determinadas situações nessa vida. Eu já tive, sim, retrocognição de vida monárquica, já tive retrocognição de vida que eu queria trabalhar com estudo, com escrita, e virei militar. Então, eu já tive algumas retrocognições assim, que eu queria fazer uma coisa, minha família queria outra, eu acabei cedendo, e isso daí eu acho que ajuda bastante nessa vida você tomar alguns tipos de posicionamentos e não repetir o passado. Mas mesmo que não tenha uma retrocognição muito clara, a pessoa, ela, às vezes, tem indícios, né? Porque ela viaja, por exemplo, para um outro país. Então, ela entra um holopensene, aquilo começa a mexer, a dar saudade, ela não quer mais ir embora, quer ficar por ali. Então, opa, aí que está na hora de ir embora mesmo, tá certo? Então, isso daí não precisa ser uma retrocognição assim, totalmente explícita, mas se a pessoa analisar nessa própria vida dela, né, os holopensenes que ela já frequentou, o resultado que ela teve, e o que fez ela mudar de holopensenes, isso através das lembranças dessa vida, isso pode ajudar a fazer inferências sobre vidas passadas. Né? Porque se a gente for pensar, muitos assim dos ambientes, das atividades, dos grupos que nós frequentamos, na infância, na adolescência e na adultidade, às vezes tem uma correspondência com as vidas sucessivas, né, ao longo do tempo. Kátia? Sim. Página 26, tecnologia. Você consideraria como técnica a viagem planejada a uma outra localidade ou país e assim a pessoa fica exposta ao holopensene local?
Totalmente, Humberto. Era justamente isso que eu estava falando, né? A pessoa viaja para um outro local, isso, se é para uma outra cultura, às vezes é mais marcante, e ela vai poder ali ter indícios, né? Qual era a relação dela com aquele povo, com aquele local, com aquela cultura, como é que ela se sente ali. Por isso que é muito importante viajar, não adianta ficar lendo em guia de viagem, nem assistindo em vídeo, documentário de outros locais. A pessoa ela tem que ir de corpo presente para ela ter esse experimento multidimensional, né? O que aquele holopensene causa em si própria e como que ela se sente ali, né? E também isso daí, se ela puder fazer a viagem mais de uma vez, muda. E o interessante é que também varia conforme o objetivo da viagem. Então, por exemplo, antes de conhecer a Conscienciologia, eu já tinha ido a Nova York, mas eu não gostava de Nova York, tá certo? Eu achava aquele monte de gente, ainda não tinha passado por aquela fase, aquele prefeito que deu uma geral na cidade, então era tudo muito sujo. Né, o metrô lá todo pichado, então eu não gostava. E depois, quando eu comecei a voluntariar e fiz várias itinerâncias para lá, passei temporadas lá, eu já vi a cidade com outros olhos. Então tem a ver também com, assim, qual o seu objetivo naquele local, não é verdade? Então, às vezes, para passear, você não vai gostar tanto de uma cidade. Mas se você tiver um objetivo ali, com uma maior produtividade, às vezes você vai acessar um outro viés daquele holopensene. Não sei se ficou claro, Humberto. Você que pode complementar, não é verdade? Você passou tantos anos fora, morando no exterior. Você é que deve ser a melhor pessoa para falar sobre isso. Se quiser dar o seu depoimento sim, aí. Sim, exatamente. Porque eu quis colocar isso porque não consta como técnica. E isso, de fato, funciona. Você fica exposto ao holopensene local e você tem que pensar e agir conforme as pessoas, porque elas possuem um certo ritmo de vida e faz com que você se desapegue ou perca o funcionamento, né? O ritmo que você possuía anteriormente. Às vezes até o idioma faz com que você mude o tom de voz e uma série de coisas devido ao ritmo, né? A música a melodia do idioma novo. Então isso naturalmente no dia a dia faz a mudança da pessoa. Mas isso com você não aconteceu, né? Porque você continuou falando português bem, você não está com nenhum sotaque esquisito, e você continua com a mesma cara de sempre, então... Pois nem todos os casos têm solução. Agora, o que é importante lembrar é assim, que a mudança holopensênica ela não vai acontecer sozinha, tá certo? A pessoa ela pode mudar de dimensão e não mudar de holopensene. A pessoa ela pode mudar de país, não mudar de holopensene. A pessoa pode mudar de faixa etária, não mudar de holopensene. A pessoa pode mudar de profissão, não mudar de holopensene. Então, a mudança ela tem que ter um primeiro passo que venha de dentro, senão a mudança holopensênica não acontece. A pessoa está ali num holopensene diferente, mas ela está totalmente fixada, encapsulada, fechada no holopensene anterior, né, que ela vivia. Kátia, aproveitando aqui a sua definição, eu queria te pedir, falar da tua experiência na África, porque parece que você, como você diz aqui, você acessou, né, uma nova atmosfera pensênica, enfim, acrescentou aí mais uma experiência. Você já falou disso. Olha, Eliana, eu viajei para a África. Chata, né, não tá não. Não, pode perguntar. Eu viajei para a África só uma vez, por enquanto. Né? Mas teve a viagem, mas está tendo um raporte intenso por todo o trabalho. O que você já percebe de mudança nesse sentido no seu próprio holopensene? Com o meu holopensene? Deixa eu ver, deixa eu pensar um pouco, né? Eu acho que não é a questão da África em si, mas eu acho que é essa proposta de retorno ao trabalho do internacional. Porque o que acontece foi assim, quando eu cheguei na Conscienciologia, eu cheguei em 92, mas eu só comecei a voluntariar em 95, mesmo porque eu fiquei mais de ano lá com o meu nome para
ser chamada e ninguém me chamava. E acho que foi até na aula da professora Anália, que ela falou de voluntariado. E eu falei, olha, eu já deixei meu nome aí já faz mais de ano, ninguém me liga. E aí ela passou a mão em mim e na hora ela foi lá, né, e me colocou como uma pessoa para me entrevistar, que nem era a pessoa que cuidava disso, mas foi assim que eu entrei no voluntariado, né? Ela foi minha professora e foi ela que me ajudou assim, nesse sentido. E o primeiro voluntariado que eu fiz depois da recepção foi justamente no Internacional. Isso até eu me mudar para Foz em 2001. Depois que eu mudei para Foz, aí eu passei de 2001 até 2011 sem fazer itinerância nem nacional nem internacional, para eu poder ajudar nos trabalhos daqui, né? Isso foi até um pedido que o professor Valdo me fez. Em 2011 eu voltei a itinerar para o internacional. Então, o que eu vejo é assim, eu tenho um holopensene, né, dessa condição de internacional, por isso que eu escrevi o livro das viagens, tudo mais. E agora eu acho que é um holopensene diferente desse holopensene que eu passei aqui na Cognópolis esses anos todos. Eu acho que esse holopensene meu é uma hipótese, tá, Eliana? Eu não tenho certeza. Mas a minha hipótese é que o meu holopensene intelectual tem mais relação com retrovidas religiosas. E que meu holopensene internacional tem mais relação com retrovidas monárquicas. Sabe? Mas isso, assim, eu não tenho ainda plena certeza, né? Então, o que é interessante é que, assim, para eu trabalhar com essas questões mais internacionais, eu tenho que sair um pouco desse padrão que eu ainda tenho resquícios da questão da religiosidade, sabe? Então, e aí o traço que eu tenho mais forte, né, que já superei bastante, mas ainda não é 100% de remissão, é a questão da subserviência, né? A questão da submissão, do servilismo. Tá? Então, assim, para eu poder atuar no internacional, eu tenho que ser um pouco mais ousada, tenho que ser ter um pouco mais de agressividade positiva. De proatividade. Exatamente. Interessante, Kátia, porque você passou, acho que em torno de uns 10 anos, não sei se mais, menos, que foi onde eu conheci você e vi você sempre, neste lugar aqui. Sendo, né, escrevendo. E você sabe que a gente, na Enciclosapiens, na equipe da Enciclopédia, a gente sempre busca sentar nesse local para fazer um apoio, enfim, né, é uma forma de apoio para o mediador, enfim, é um local estratégico. E este local tem um holopensene diferenciado, que a gente atribui a você, que construiu ao longo de todos esses anos, pelo seu trabalho contínuo, né, persistente, enfim, você fazia também essa retaguarda, esse amparo também para o professor Valdo aqui nas tertúlias, esse local é diferenciado. Agora vai ter disputa aqui para sentar nesse lugar. Não acreditem, vale a pena. Não eu acreditem acho que em nada. Não né? fui eu que fiz isso com o local, eu acho que foi a questão da função em si. Sim, com certeza. Né? Da função, com certeza. Você nessa função. E aí o amparo de função, né, dessa tarefa daí. E aí, como que é muito repetido, sistemático, acabou criando como se fosse ali uma forma. Já que o tema é o holopensene, né? Porque isso várias pessoas relatam. Tá, é verdade. Não é só você, várias pessoas que sentaram aí, elas sentem essa condição. A professora Kátia. Estou em processo de mudança íntima e percebi que minha casa e consciências moradoras não combinam mais com minha realidade íntima. Você tem alguma dica para eu qualificar o holopensene da minha casa no sentido de acabar de vez com maus hábitos, como patopensenizar e ruminar ideias negativas juntos com essas consciências? Deve ser junto a essas consciências. O primeiro passo é você se livrar dos bagulhos energéticos. Então, tem um verbete da enciclopédia aí disponível no site das tertúlias, que é antibagulhismo energético. Né, se você quiser também, eu tenho um artigo mais completo sobre o assunto. Se você tiver interesse, me manda o seu e-mail que eu mando para você. Né? Então, eu acho que esse é o primeiro passo. Você tem que fazer uma limpa intrafísica na sua casa, dos bagulhos, e também, não sei como que é, a limpeza mesmo física da sua casa, se a sua casa está arrumada, se tem coisa para consertar, qual que é a condição do seu imóvel, você é dono do imóvel, alugado, você mora com alguém.
Isso também, tem que ver se está tudo muito regularizado, legalizado, porque isso influencia no holopensene. Agora, depois disso tudo, se você continuar com esse nível de patopensenidade, vale a pena você até investir numa consciência terapia. Se no local que você mora não tiver, se você não puder vir fazer uma consciência terapia aqui em Foz, vale a pena você procurar algum tipo de psicólogo, de terapeuta, né? Hoje em dia as técnicas mais avançadas são da cognitivo-comportamental, também da psicologia positiva, são linhas mais novas, né? Com uma abordagem mais atualizada. E acho que basicamente, inicialmente é isso, mas antibagulhismo energético. Porque, olha, se a pessoa tem em casa objetos e aqueles objetos ficam reforçando determinados padrões pensênicos que a pessoa tem, é muito difícil ela conseguir se libertar disso sem jogar esses objetos fora. A não ser que já seja um desperto para cima, né? A pessoa saiba fazer autoencapsulamento. Mas, assim, para o pré-serenão vulgar, é se livrar dos bagulhos. Primeiro se livra dos bagulhos energéticos, que são os objetos, e depois você vai conseguir se livrar dos bagulhos pensênicos. Polinomiologia, página 26. Poderia expandir o polinômio curso intermissivo, voluntariado conscienciológico, cognópolis, pré-intermissiologia? Se a gente pensar, isso aqui foi quem passa por essas etapas aqui, né? A última, muitos ainda não dessomaram, então não chegaram lá, mas isso aqui é um presentão, né, que nós recebemos em termos evolutivos. Quem conseguiu frequentar o curso intermissivo, que é justamente esse curso entre vidas humanas, né, que é durante a intermissão, o período que a pessoa está como consciex, né, no extrafísico, e que ali a pessoa faz uma série de autorreflexões, tem diretrizes para a próxima vida, questão da proex e tudo mais. Voluntariado conscienciológico para quem conseguiu ressomar e encontrar a conscienciologia, né, aqui nessa vida. Isso também eu acho que é uma mudança substancial em termos holopensênicos, principalmente, né, quando se vive em sociedades mais capitalistas, que tudo é o dinheiro, tudo é o cifrão, tudo é o ganho monetário, tudo é a questão, né, do vil metal, do material. Então, que é a condição bem intrafísica, bem chão, bem oposta à questão, né, da evolutividade, que pega outras dimensões, outras concepções. A Cognópolis, eu acho que é um privilégio. Quem consegue chegar na Cognópolis, seja como visitante temporário, seja como residente, né, a questão de quem fixa aqui, a questão da radicação vitalícia na Cognópolis. Essa eu acho que é outra mudança substancial em termos holopensênicos. Isso daí não tem como a gente contar para as pessoas, a pessoa ela tem que vir para cá, vivenciar. Não é fácil a vida em grupo, não é fácil a vida em comunidade, assim como não é fácil a vida em família, mas viver num holopensene desassediado, otimizado, né, com visitas frequentes de amparadores de altíssimo gabarito, isso daí é uma condição assim ímpar, né, num momento de reurbanização extrafísica, das reurbanizações do planeta. E isso acelera as reciclagens da pessoa, aumenta o nível de produtividade, de equilíbrio, de autodesassédio, de autoenfrentamento. Então, todo mundo aqui com as mesmas ideias, pesquisando temas afins, isso daí gera bastante somatório, né, em termos de renovação individual, grupal. E o próximo passo é justamente essa questão da pré-intermissiologia, que seria voltar, né, para resgatar na baratrosfera aquelas companhias nossas que nós deixamos para trás quando nós entramos no curso intermissivo e que nós não tivemos condições, digamos assim, né, de dar uma atenção. Então, a pré-intermissiologia é uma condição que muitos de nós estamos nos preparando, mas a gente só vai saber quem realmente vai conseguir, né, ter gabarito para isso depois da dessoma. Gostaria de perguntar à verbetógrafa se ocorreu uma mudança holopensênica com ela
após a sua mudança para Foz do Iguaçu, ou isso ocorreu antes da mudança? Depois da mudança, totalmente. A mudança para Cognópolis, né, ela foi, digamos assim, um marco, um divisor de águas na minha vida, e justamente isso que a gente estava conversando, porque aqui a diversidade é enorme. Diversidade de instituições conscienciocêntricas, de perfis, de atividades, né, de abordagens. Então, é muito rico isso daqui. É como se fosse, digamos assim, uma amostra grátis de tudo que existe de bom no mundo, no universo, na vida, concentrado aqui. Então, imagina um local que todo mundo tem conhecimento sobre energia, sobre parapsiquismo, muita gente é praticante da TENEPS. O Holopensene, ele fica saturado de coisas boas, e isso daí é muito bom para a pessoa que gosta de trabalhar com ideias, com GESCONs, com VERPONs, com escrita, com produtividade intelectual, porque o Holopensene, ele tem toda uma infraestrutura intrafísica e extrafísica nesse sentido. E a gente nota que quem não vive aqui, a pessoa ela não consegue entender e ela tem dificuldade de, digamos assim, funcionar nesse esquema da Cognópolis, que é um esquema mais aberto, mais interativo, mais democrático, né, onde as pessoas são mais livres para fazer o que bem entenderem, e eu acho que isso daí mudou bastante a minha vida. Na defesa do seu verbete anterior, autoqualificação pré-TENEPS, a professora Rosa relatou uma casuística de fazer TENEPS com guia cego. Poderia clarear um pouco mais como podemos saber se estamos com um amparador ou guia cego? O que a professora Rosa Nader relatou é que ela frequentou durante muito tempo uma seita, e daí, quando ela foi começar a TENEPS, ela achou que ela estava, digamos assim, abafando, né? E quando ela caiu na real, ela viu que aquelas companhias extrafísicas que ela tinha, na verdade, eram guias cegos, não era o amparador técnico da TENEPS. Tá? Então, só para fazer uma retrospectiva, para quem não esteve presente, compreender. Agora, eu acho que é muito fácil a pessoa ver se a TENEPS dela está sendo amparada, né, tecnicamente, ela vê o nível de reciclagens que ela faz e também o nível da autocrítica dela está aumentando. Porque guia cego, em geral, ele, digamos assim, ele infla o ego da pessoa. Né? Igual o assediador, ele dá muita mordomia, ele deixa a pessoa nos auto-enganos dela. Porque quanto mais a pessoa ela ficar obnubilada, mais ela é manipulável. O amparador, ele já tem um outro tipo de atuação. A tendência do amparador é de ampliar a lucidez do tenepsista, da consim, e a consciência ela vai ficando mais realista em relação ao seu próprio caso, ao seu nível de autoconsciencialidade. Então, consequentemente, é como se ela fosse caindo na real, né, de quem ela é, sem, digamos assim, com otimismo, mas a pessoa ela vai se colocando mais no lugar dela, tá certo? Então, eu acho que o convívio com o amparador, esse vai ser até um verbete, né, que também nós vamos trazer para cá futuramente, ele vai deixando a pessoa mais próxima da realidade dela, mais autoconsciente do que ela tem de bom, mas principalmente das falhas que ela ainda comete. Por onde eu começo estudos, livros, cursos para sair do corpo? O que devo saber para não atrapalhar o trabalho dos amparadores e me proteger? A pessoa deve procurar o Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, que é a instituição, né, cuja especialidade é justamente a projeciologia, que é a saída lúcida fora do corpo. Lá eles têm palestras gratuitas, tem uma série de cursos teóricos e práticos que vão ajudar a pessoa nesse sentido. O IPC, ele tem unidades em vários locais do Brasil, e mesmo em locais onde ainda não tem unidade, tem professores que vão com certa regularidade para ministrar os cursos. Então, vale a pena você entrar no site, né, www.ipc.org.br, para você se informar. E para você não ajudar os
não atrapalhar os amparadores que querem te defender, em primeiro lugar, você tem que ver, será que são de fato amparadores? Tá certo? Então, esse é um primeiro passo, né? Porque às vezes a pessoa acha que é amparador e não é, é assediador. E eu acho que vale a pena, sim, uma técnica básica é o estado vibracional, né? Que é aquela técnica energética de você se concentrar nas suas energias e movimentar as energias dos pés à cabeça e da cabeça aos pés e aumentar esse fluxo até você conseguir instalar esse estado que você faz uma vibração, né, de todo o seu holochakra, e isso daí já predispõe a uma defesa mais natural. Mas acho que vale a pena você começar a fazer os cursos e os livros básicos, a Nossa Evolução, né, que é uma panorâmica assim, bem beabá da Conscienciologia, e o Projeções da Consciência. Professora Kátia, qual o nome do verbete citado onde há cláusulas que devemos adotar para favorecer nossos familiares em nossa dessoma? Olha, eu não me lembro bem qual que é esse verbete, mas se você quiser, manda o seu e-mail, que depois eu mando o nome para você. Esse é um verbete que foi desenvolvido pelo professor Valdo e que ele dá uma série de dicas bem práticas de tudo que a pessoa tem que fazer quando ela chega na terceira idade, para ela deixar tudo organizado e não dar trabalho para os familiares. Sindromologia, página 26. A eliminação da síndrome da patopensenidade. Poderia dar dicas de superação desta síndrome? A síndrome da patopensenidade, a pessoa primeiro tem que, eu até falei anteriormente, né, tem que verificar, ela tem muito bagulho energético, porque não é que a culpa seja do bagulho energético, mas se a pessoa ela já tem uma tendência, a patopensenidade, ela acumula muito bagulho energético, aqueles bagulhos eles vão reforçar essa patopensenidade. Outro ponto, a pessoa ela fazer um check-up de saúde, porque às vezes ela tem essa patopensenidade, que ela tem algum tipo de doença, algum problema físico, e que ela não consegue ter ali um domínio pensênico, cerebral, tudo mais. Então é bem importante a pessoa fazer um check-up, num primeiro momento físico, tá certo? Para eliminar qualquer tipo de possibilidades. Ela está com algum tipo de enfermidade, eu não sei qual é a idade que essa pessoa tem, quem está perguntando, né? E depois, se ela não conseguir, né, identificar sozinha, ela também deve procurar ajuda de profissionais da área psicológica, psiquiátrica, né, consciência terápica, né, para ela conseguir caminhar mais rápido, fazer um diagnóstico mais rápido e partir para a solução. Mas, enquanto isso, ela pode tentar uma técnica. Que tal passar uma semana só pensando positivamente? Não pode pensar mal de nada, nem de si mesmo. Faz um experimento e começa a identificar e anotar. Quando é que a sua pensenidade cai? Tá certo? Em que contextos? O que aconteceu? Porque, às vezes, a pessoa tem uma patopensenidade que ela está subnutrida. Então, ela entra num holopensene, assim, ela entra num metrô cheio, ela já está meio subnutrida, já está assim, com deficiência, né, vitamínica somática, pronto, aquele holopensene ali, né, todo desorganizado, negativo, invade a pensenidade dela. Por isso que é muito importante, porque se o soma estiver enfraquecido, a pessoa ela não consegue ter uma defesa energética razoável. E aí não adianta, porque é a mesma coisa, se a pessoa está doente, acamada, às vezes ela fica super patopensênica, ela está no hospital, está cheia de medicação, está com o corpo físico super fraco, às vezes ela não consegue segurar a pensenidade, tá certo? Se ela não for uma boa projetora, tiver condições de descoincidir e de fazer lá algumas técnicas, ela vai entrar na patopensenidade. Por isso que eu estou reforçando. Eu não sei quem você é, qual é o seu perfil, qual é o seu histórico de saúde, que idade você tem, mas procura verificar os aspectos da sua saúde em primeiro lugar. Okay. Vamos lá, pessoal, temos mais um tempo. Quem gostaria aqui de fazer pergunta? Conhecimento grande sobre bagulismo, né, antibagulismo. Uma pergunta, assim, pode parecer bastante óbvia, mas eu vejo que muitas pessoas ainda têm dúvida. A televisão pode ser um bagulho energético dentro de casa?
Depende do que a pessoa assiste, né, Eliana? Agora, pensa só, tem crianças hoje em dia, né, que televisão virou babá eletrônica, não é verdade? A mãe não tem paciência, o pai não tem tempo, não tem paciência, liga a televisão, deixa a criança lá vendo. Imagina, bagulho total. Tem muito adolescente também, né, que não faz nada. A pessoa só consegue dormir com televisão, acordar com televisão, totalmente viciada em televisão. Agora, a gente não pode assim falar, toda televisão dentro de casa é bagulho energético? Não, não necessariamente, porque vai depender do que a pessoa assiste. Tem um outro programa que né? ainda são interessantes, né? Agora, aquele Oliveira Toscani, ele proibiu os filhos dele, né, de ver televisão, ele não tinha televisão em casa. Imagina, ele mexia com publicidade e ele condenava a televisão, né? Então, olha, eu conheço pessoas hoje em dia que elas não têm televisão, elas conectam a internet, né, na questão da televisão, então elas podem fazer uma seleção do que elas querem assistir. E gente em país de primeiro mundo que vive assim. Sim, televisão. E o local da televisão? Porque, por exemplo, na minha opinião, no quarto de dormir e na biblioteca, no escritório, pode se transformar num bagulho, né? Porque ele acaba interferindo, claro, conforme o que você assiste também. Mas é quase inevitável, não pode dar uma zapeada, passar por quando você está passando aquela cena daquele filme de terror lá, né? Eu optei também por não deixar a televisão no quarto de dormir. Eu também, lógico, nós também. Eu prefiro deixar na sala. Eu acho que nem no quarto e nem no escritório também. Também né? não no escritório. Nem no escritório também. Voltei para o tradicional na sala, né? Que antigamente a televisão era na sala, né? Mas eu acho que, até pela questão de holopensene mesmo, você transformar o quarto ali ficar otimizado até para o desenvolvimento parapsíquico e tal. Porque tem gente, né, Eliana, que é assim, tem televisão em todos os cômodos da casa, né? Eu tenho pessoa na minha família que é assim, a pessoa só falta ter televisão no banheiro não tem, mas o resto tem grandes, pequenas, portáteis. E eu, particularmente, eu não gosto de televisão, eu praticamente não assisto televisão, e eu também, a minha televisão fica na sala, né? Eu acho que uma televisão no quarto, a pessoa tem que ter muito gabarito energético, de desassédio. E eu acho que é a questão do holopensene também. Tem muita interferência, a questão da poluição eletromagnética, né, que hoje também está sendo bastante discutida. E tem outro fator que é para o casal mesmo. Às vezes um quer assistir algo, o outro não quer, se está no quarto. Sim. A não ser quando você tem várias, né, na casa. Mas se não tem, aí fica uma coisa complicada. Ou a televisão do quarto é a melhor e aí quer assistir né, naquilo. Então isso tudo pode afetar. Mas eu acho que a televisão ela tem a sua utilidade, porque mesmo com a internet, tem muitos programas que você não consegue assistir de imediato, principalmente de jornal, num nível como é hoje, pelo menos, na televisão. E hoje você tem a integração disso, né? Smart TV, você tem televisão e internet no mesmo aparelho. Então isso tudo também é muito interessante. Hoje as possibilidades que tem com isso. Então eu vejo que mesmo com todas as dificuldades, algumas coisas de documentário, jornalismo, a TV ainda é melhor do que a própria internet em alguns aspectos. E daí se você tiver também um aparelho para gravar, né? Porque senão tem todo aquele horário lá e você tem que estar disponível no horário. E às vezes no horário você não está afim de ver aquilo, né? Eu gosto de televisão, só que acho que é esse bom senso, né, do local, da utilização dela, mas eu acho que hoje é difícil viver sem televisão, pela questão das notícias, minha formação como jornalista, eu tenho quase que uma necessidade compulsiva de estar sempre ouvindo notícias. Né? Então a televisão me supre isso. A rádio, eu já não escuto mais rádio há muitos anos, muitas décadas, mas a televisão acho que é difícil agora abrir mão. Hoje tem um recurso, né, que eu acho bem interessante na internet, que é você colocar ali um assunto que você gostaria de receber informações, e aí você recebe informações sobre aquele assunto de vários jornais, né, até de vários países. Isso, para quem faz pesquisa também, é bem interessante. É bem interessante. Kátia, aqui na página 28, na tabela ali de retropensene, né, retro-holopensene, neo-holopensene, no item 18, você colocou favela e bairro da Cognópolis. Você vê que tem, dá para fazer um cotejo também com um bairro convencional, assim, o bairro da Cognópolis? Também, total relação. E favela aqui, eu estou me referindo a ambiente degradado. Então, por exemplo, eu sou carioca, né?
O Rio de Janeiro está virando um favelão, não é verdade? Se for ver assim, um índice de violência, o processo das favelas espraiadas pela cidade inteira. Então, é um ambiente bem degradado. Agora, com certeza, o bairro da Cognópolis e um bairro convencional são totalmente diferentes. Isso daí a gente não precisa falar. Pega um visitante que vem aqui pela primeira vez e pergunta para ele o que ele achou disso daqui. Né? Às vezes a pessoa não sabe nem nada de conscienciologia, não entende nada de energia, mas isso é uma experiência recorrente que nós temos aqui, das pessoas que vêm visitar e elas percebem que tem um diferencial aqui. Né? Então, isso daí mostra essa, digamos, singularidade do bairro da Cognópolis, né? E que o bairro é bem mais amplo do que só a Cognópolis aqui, né? Ele pega uma extensão bem grande aqui de Foz, né? Territorial. Então, isso vale a pena a gente ver com o tempo o que vai acontecer aqui nesse bairro, tá certo? Quais vão ser os resultados do bairro para a comunidade local, para a cidade, para a região, para o país, tá certo? Legal, obrigado. Bom, pessoal, estamos chegando aqui ao final da nossa tertúlia de hoje. Gostaria aqui de agradecer, em primeiro lugar, a professora Kátia, pela excelente defesa aqui do verbete. Gostaria de agradecer também a equipe que dá o suporte técnico, professor Christian, professora Patrícia, que estão hoje aqui. Gostaria de agradecer também a vocês que estiveram presentes, os tertulianos, os teletertulianos que enviaram perguntas e que assistiram de uma forma geral, os amparadores, e vamos para os nossos comerciais. Muito obrigado. Obrigado, professor Rocha. Hoje nós tivemos 23 assinaturas no livro de presença, 16 perguntas presenciais e 27 perguntas online. Teremos agora os seguintes recados. A Anália Maia, sobre 40 manobras energéticas, e Nilce, sobre a CP2 de São Paulo. Boa tarde, tertulianos e teletertulianos. Esse recado é um convite para o pessoal lá das Minas Gerais. Que tal passar o carnaval trabalhando as energias? Fazendo as 40 manobras energéticas com o professor Mário Oliveira. Esse curso será dia 1, 2 e 3 de março, ou seja, no carnaval. Será em Belo Horizonte, no Hotel Clarion. Esse curso não tem pré-requisito e vocês ficarão, durante o carnaval, sambando com as energias, movimentando as energias, dominando as energias. Vai ser muito bom. As inscrições podem ser efetuadas no telefone com o código 31 3222 0056. Anotaram? 3222 0056, código 31. Ou então, ligar para o IPC, entrar no site do ipc.org, que lá também vocês conseguem as inscrições. Podem ir direto também na sede do IPC em BH. Enfim, tem vários caminhos que vão levar vocês ao prazer de passar 3 dias trabalhando com as energias. Bom curso! De março, vai acontecer na cidade de São Roque, que é próximo a São Paulo. Esse é o primeiro ECP2 de 2014, então abrindo o ano, com o EPICOM professor Mário de Oliveira, e vai ser muito especial. Convidamos a todos, aproveitem também que as passagens aéreas já vai ter passado o carnaval e antes da Copa, então aquele período assim que vai estar mais baixinho, tá bom? Muito obrigada. O verbete de amanhã será com Singêmea, especialidade gemeologia, e o verbetógrafo é o professor gêmeo Flávio Camargo. Uma boa tarde a todos e obrigado pela atenção.